Olá, eu sou Cléa Carneiro Pichara, sou médica, sou professora do curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará, também dou aula em outros cursos da área da saúde, sou professora da pós-graduação e minha atuação é sobretudo em saúde coletiva, reorientação do ensino em saúde e doenças infecciosas parasitárias. Antes de nós começarmos a falar sobre a política para o controle das doenças tropicais negligenciadas, com essa ênfase maior na Amazônia, eu queria agradecer muito ao Dr. Alexandre Menezes, que coordena dentro do país o NHR, e é um grupo super atuante que trabalha em prol das doenças tropicais negligenciadas e que nos forneceu esse material. As doenças tropicais negligenciadas, ela faz parte de um contexto que tem dentro da OMS, tá? Embora existam outras classificações, e a gente já começa dizendo que foi muito importante essa escolha, essa classificação de doenças negligenciadas, onde estava intimamente ligado esse conceito a questões da indústria farmacêutica. Por exemplo, febre amarela, ela saiu dessa lista, sobretudo porque tem uma vacina. Então, a gente vem engraçando essa luta toda em prol da melhora da assistência da indústria farmacêutica, das medidas de prevenção, como as vacinas, sobretudo, mas hoje o conceito mais adequado são as populações negligenciadas, e que geralmente habitam essas áreas onde todas as outras doenças negligenciadas estão presentes, mas existem algumas diferenças. Às vezes, essas pessoas estão em áreas que muito próximo poderiam ter o tratamento que requer a sua enfermidade, entretanto, não têm acesso. Tá? Então, existem todos esses conceitos, que afetam populações de baixa renda, indicadores inaceitáveis, esses investimentos bastante reduzidos, tá? Mas que nós precisamos ter esses investimentos nas enfermidades desassistidas e nas populações que sofrem das doenças que são perpetuadoras, principalmente pela pobreza. Tá? Existem vários movimentos, e a Assembleia Mundial de Saúde, em 2020, decidiu, então, que nós teremos um dia, 30 de janeiro, é o Dia Mundial para o Combate das Doenças Tropicais Negligenciadas, com várias informações, afeta cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, incluindo 1 milhão de crianças. E o Brasil apresenta essa alta magnitude, tá? Um elevado causa uma morbidade bem expressiva, assim como mortalidade e incapacidade. Tá? Mas nós temos que também fazer uma avaliação macro, nesse contexto saúde, sociedade, ambiente. Nós temos que trabalhar também não só populações negligenciadas, mas também no contexto da saúde única, porque nós estamos todos dentro desse macro ou microambiente sofrendo esses impactos, de vários indicadores. Poderia também a gente pegar os ícones que se destacam, dessa da água, a questão sanitária, a questão da higiene, onde nós temos todas essas informações que a população mundial precisa. E essa vulnerabilidade, várias os artigos, a literatura vem mostrando esse impacto atualmente, que nós vimos muito mais de perto, dentro e fora do país, mas nunca tanto como dentro do nosso país, o impacto das questões climáticas, que só veio agravar as doenças tropicais negligenciadas. Nós vimos isso acontecer de norte a sul, leste a oeste, no nosso país. Então, nós temos a ideia desse impacto do que veio surtir dentro da nossa população, sobretudo, como sempre, as mais pobres. Então, temos que trabalhar esse pensamento nesse contexto e que veio para ficar das mudanças climáticas que só agravaram a situação das nossas doenças negligenciadas. Tá? Então, essa recessão global também, que a gente passa, provocou essa reversão no progresso da saúde pública global nessas últimas décadas, tá? E veio afetando diretamente
né, a rápida mudança das prioridades, de repente nós passamos por uma pandemia e todo o foco, todo o investimento, né, que em algumas áreas não existia ou era muito restrito, agravou muito mais. A gente pode fazer um comparativo que os epidemiologistas, os grandes estudiosos, os infectologistas, já vinham alertando durante a pandemia a situação que se previa da dengue, né? Mas todo o foco estrutural, sociopolítico, toda a carga de força humana, de recurso humano, estava voltado e trabalhando, né, na questão da pandemia. E aí nós estamos assim com essa explosão de casos hoje de dengue, que já era esperado, né, pela visibilidade que as ferramentas epidemiológicas propõem, e, sobretudo, ainda veio somar toda essa mudança ambiental. Tá? Então, elas afetam principalmente, né, repetindo, os pobres, desprivilegiados, bem como as populações indígenas, as pessoas afrodescendentes, que são amplamente esquecidas, né, embora sua carga coletiva ela possa exceder, inclusive, as condições mais conhecidas como AIDS, tuberculose, entre outras. Então, é muito importante, né, essas publicações cada vez mais frequentes sobre a temática, que é para a sociedade científica, né, e poder mostrar os seus resultados como plano de intervenção para as políticas da saúde pública. E ainda continuam, né, as informações, elas predominam em áreas com grande número de pessoas que têm pouco ou nenhum acesso à saúde, e aí a gente começa a ver, né, onde nós estamos, é a grande pergunta, e qual é a nossa responsabilidade em relação a isso. Sabemos que no norte do país a oferta de saneamento básico fica muito aquém das necessidades, mesmo nas grandes capitais. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, dos 850 novos produtos terapêuticos registrados, né, na primeira década do ano 2000, 34% só foram voltados, né, para a terapêutica das doenças tropicais negligenciadas. Também dos ensaios clínicos, né, registrados no período, só 1% também estavam voltados. Então, por isso que se luta cada vez mais pelos editais, né, para ter mais fomentos, não só para a pesquisa clínica, mas, de um modo geral, para que os avanços sejam obtidos e a gente consiga suplantar as grandes lacunas e as necessidades da população. Então, nesse contexto de vulnerabilidade, a população mais pobre ela vai adoecendo e morrendo mais cedo, né? Se nós formos ver a vida útil. Né? Vai desde o sadio, doença leve, doença grave e até a morte. Por quê? Estão mais expostos às doenças, têm menor cobertura de intervenções preventivas, maior probabilidade de adoecer, resistem menos doenças, menor acesso aos hospitais, aos ambulatórios, pior qualidade de atenção recebida nos serviços da atenção primária, menor probabilidade de receber tratamentos essenciais, e às vezes eles até chegam, mas de modo muito tardio. Né? Menor acesso a serviços de nível secundário e terciário. A gente vê a luta que a gente enfrenta, às vezes, para internar uma pessoa. Tá? Então, nós temos uma lista das doenças tropicais negligenciadas da OMS, tá? E elas vão mudando ano a ano, tá? E com as suas estratégias de intervenção. Essas listas elas são mundiais, então aqui nós teríamos a filariose, a oncocercose, xistosomose, tracoma, geomintose, esteníase, cocicicose. Se nós formos ver, nós temos quase tudo, né? Não só no país, como na nossa região. Né? E depois vem a úlcera de Buruli, doença de Chagas, cercose, dengue, quiliococose, tripanosomíase humana, africana, hanseníase, leishmaniose visceral, buba. Então, todos aqui nós praticamente já tivemos o paciente, ou já ouvimos falar. Né? Mais embaixo, né, entrou os acidentes por animais peçonhentos, né? E nós temos aqui a raiva, que foi bastante difundido, né? Uma morte recente que aconteceu no nordeste do país. Tá? Então, tem essas 17 pela OMS, nós temos mais 10 pela Declaração de Londres, né? E as estratégias de intervenção, né? Quimioprofilaxia, intensificar o gerenciamento das ações, a política de saúde ela é muito importante, né? Onde ela tem que ser a prioridade. Tá?
Então, essas 20 doenças, tá, do focus da OMS, né, nós falamos que tem algumas listas com essas diferenças: dengue, chikungunya, chagas, a tranculíase, envenenamento por picada de cobra, equinococose, xistosomose, filariose linfática, as verminoses, né, as geoemitoses transmitidas pelo solo, leishmaniose, tegumentar e visceral, de difícil controle, hanseníase, os micetomas, oncocercose, raiva, as ectoparasitoses, sífilis, teníase, tracoma, o estrematório de transmissão alimentar, a doença do sono, a úlcera de Burili. Se nós formos ver, dentre essas 20, nós já temos a maioria no nosso contexto de vivência. Tá? E, de um modo global, mais, de novo, né, mais um slide aqui apresentando todas elas, causadas só por grupos de agentes, causada por eumitos, por protozoários, por fungos, por vírus, por bactérias, doenças não infecciosas, né, e ectoparasitoses. Tá? Dentro do cenário epidemiológico das doenças tropicais negligenciadas, né, então, por exemplo, vamos pegar aqui a hanseníase, né, ela é endêmica em 24 países. 36 mil casos novos em 2011, né, e vem aumentando, embora alguns estudos mostrem, inclusive, que está tendo melhor controle, mas alguns grupos, né, vão investigando e vão vendo que nem sempre os dados correspondem à realidade. A filariose linfática, nós tivemos boas notícias, né? Ela foi interrompida em 3 países, né? Mas ela ainda está com transmissão ativa em 4 países, afetando 12 milhões de pessoas, né, que vivem sob risco. Geomitíase, 50 milhões de crianças em risco em 30 países. Tá? Extosomose, que nós temos dentro da capital de Belém, né, em vários bairros. Tá? Houve um certo controle com as medidas, né, de medidas físicas de interrupção de cursos de água. Tá? 25 milhões de pessoas em risco em 4 países. E assim é o cenário de várias delas. Tá? Então, dessas 20, né, impõe uma carga humana, social e econômica em mais de 1 bilhão de pessoas, particularmente, voltando de baixa renda, nas áreas economicamente mais vulneráveis. Aqui o mapa, né, com as suas cores, mostrando, sobretudo, aí no continente africano, essa carga dessas doenças que acomete a população, e o nosso país também tem um destaque aqui, né, no azul um pouco mais claro. Tá? Este, né, mostra o contexto global, que é o caso de hanseníase, né, o caso de geoelmintíases, e, novamente, né, a geografia transformada em mapas mostra o impacto que tem. E aqui, voltando bem para o nosso país, essa cor mais vermelha vinhosa, o impacto que tem as doenças tropicais negligenciadas num país tropical maravilhoso como é o nosso, mas com seus problemas, né? Então, as publicações continuam que, apesar do volume elevado de recursos aplicado por organizações e grandes doadores internacionais, é pobre, né, o investimento público pelos países com maior carga, chega menos dinheiro onde o problema é maior. Tá? O controle e a eliminação das doenças tropicais negligenciadas, mas exigirá uma abordagem intersetorial, né, que une a saúde pública, os serviços sociais e as intervenções ambientais, né, saúde única aqui, populações negligenciadas aqui, quer dizer, este contexto, essa maneira de fazer essa gestão, né, diferenciada, que nos dá, né, uma perspectiva de melhora. O caminho ainda é muito longo. Né? Então, a pandemia Covid, né, a gente voltando ao que a gente falou lá, interrompeu, adiou muitas atividades chaves voltadas para as doenças tropicais negligenciadas, exatamente no momento do desenvolvimento de planos promissores. Né? As grandes organizações mundiais e nacionais fazem um planejamento para décadas, né? E tinha assim uma perspectiva de grandes melhorias para 2030, até chega a ser ambiciosas. Entretanto, tiveram que priorizar, né, evitar as mortes aceleradas e os recursos também, tanto como humanos, como em medidas de prevenção, como distribuição de renda, e até para vacina, né, veio
interromper um pouco esse avanço que estava sendo pleiteado. Tá? Então, para a gente ter esta ideia, né, de casos que nós tivemos no mundo, praticamente todo mundo acompanhou isso no seu dia a dia, né? E algumas conquistas nós tivemos, né? Foi erradicada a doença, a erradicação de doenças na América como uma conquista nos últimos anos, né? Houve uma melhora de oncocercose na Colômbia, no Equador, Guatemala e México, de Chagas melhorou muito no Brasil, a doença de transmissão vetorial na Amazônia, onde a transmissão é sobretudo oral, ela avança, né? E outros países também tiveram as suas conquistas, tá? Então, nesse contexto global, o que a gente pode ver, voltando bem para o Brasil? Temos Chagas, temos hanseníase, temos leishmaniose, temos esquistosomose, temos tracoma, temos verminoses, acidentes por picada de cobra, oncocercose, sarna, dengue, chikungunya, zika vírus, filariose, num contexto muito, muito mais confortável, né? E raiva, infelizmente, ainda temos, né? Vez por outra, nós temos aí. Então, este é o cenário que nós estamos dentro do nosso país. Se a gente for trazer para a Amazônia, praticamente 9 delas predominam bastante entre a nossa população. Tá? E ainda as publicações, tudo nós estamos falando aqui baseado em evidência, né? O Brasil, como líder do hemisfério, né, ocidental, em termos de pessoas convivendo com doenças tropicais negligenciadas, cerca de 20 milhões de pessoas com condições de maior vulnerabilidade, né, e vivendo na extrema pobreza. Tá? Um dos 27 estados da Federação do Brasil apresentava claramente política integrada, né, do plano plurianual. Tá? 4% do financiamento das pesquisas de saúde no Brasil. O orçamento anual do Ministério da Saúde foi de 26 milhões, mas correspondia a 0,2% do orçamento total. Né? Precisamos dessa luta para aumentar tudo isso, de uma década atrás. Tá? Desde 2015, né, numa publicação muito boa na revista PLOS, né, uma grande crise econômica no Brasil levou ao aumento da pobreza e implementação de medidas de austeridade fiscal ao longo prazo e que reduzirão substancialmente os gastos com o programa de assistência social. E, graças a Deus, né, a gente já pode contestar um pouco, né, aquela realidade, melhorou o nosso PIB e melhoraram os programas também de assistência social. E o programa Bolsa Família é fundamental, um dos maiores programas de transferência condicionada de renda do mundo, e a Estratégia Nacional de Saúde Primária, também elas foram afetadas, mas isso está sendo revertido, isso foi em 2015, né? E a gente vamos ver as próximas pesquisas que sairão mostrando o impacto que teve isso, né, com a redução da população pobre no país. Então, aqui é um fluxograma, né? Crise econômica, austeridade, pobreza, né? Vai ter impacto na atenção primária, os determinantes sociais também serão impactados e vamos ter mais mortalidade, sobretudo na infância. Tá? Então, aqui são os gráficos mostrando de 1992 a 2016, né? Pessoas em pobreza e de extrema pobreza. Então, vamos ver a atualização, né, foi bastante divulgado que o Brasil melhorou seus índices nos últimos 2, 3 anos. Tá? E aqui mostrando também a infraestrutura urbana, capital humano, rede de trabalho, né, onde nós estamos com muito problema, a região norte aí é o destaque, junto com os outros, né? E aqui o índice de desenvolvimento humano por municípios também, tá? Nós também estamos com uma situação bem delicada, e tudo isso, por isso que o contexto da visão e do controle dessas doenças negligenciadas é social, ele é econômico, ele é sociodemográfico, né? Ele é ambiental. Tá? Dos 5.570 municípios brasileiros, né, pelo menos 70% tiveram novos casos, né, de uma das doenças alencadas. Tá? E esses municípios eles estão, sobretudo, na região norte. Tá? E aqui é a taxa de detecção de casos, né, segundo a unidade, tendo como referência a residência, em 2015, e nós vamos ver o índice do Brasil, né, que o total de casos foi de 104.476, e nós vamos ver os nossos estados para cima,
né? Estão quase todos os estados que ficaram acima da faixa brasileira, eles são da Amazônia. Tá? Aqui também é uma distribuição por estados, né? Nós podemos ver, comparando 1990 com 2016, parece assim que nós pioramos, né? Nós temos dengue, chagas, nós temos ixtosomose, leishmaniose, todas as que nós já falamos várias vezes. E vocês vão ver que aqui na região norte, só o Pará aparece com a ixtosomose. É que só tem transmissão ativa, autóctone, da ixtosomose nos estados da Amazônia, somente no Pará. Nós temos um paciente com ixtosomose no norte todo, mas que transmissão autóctone que pegou na própria região, só mesmo no estado do Pará, por enquanto. Tá? Bem, e aí vem as agendas, né? O alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa Agenda 2030. Todos os atores, né, são encorajados a avaliar suas abordagens para melhorar, né, a efetividade desses programas, das suas contribuições, fazer uma revisão, né, desse roteiro de acordo com o cenário epidemiológico, que, lamentavelmente, as questões ambientais, elas acabam fazendo que muitos gestores fujam do programa, porque vão aparecendo doenças mais emergentes, tá? E a emissão desses relatórios para 2024, 26, 29, 31, para ir fazendo os ajustes. Colaboração dos Estados-membros, doadores, parceiros implementadores, especialistas nessas doenças. Né? Então, eles dividiram em pilares. Tá? Acelerar a ação programática, intensificar abordagens transversais e modificar esses modelos operacionais. E cada país, cada estado faz uma adaptação à sua realidade. Então, se nós formos observar esses objetivos todos, que é para 2030, né, objetivos sustentáveis, né, desse desenvolvimento, nós vamos ver que o Brasil, são aqui todas essas ações, né, e nós vamos focar mais em algumas, porque também a partir daí surgiu a política nacional. E é dessas que nós estamos falando, com destaque simplesmente para o objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Né? Então, esse é o ícone, né, da saúde e bem-estar, e até 2030 era acabar, né, com as epidemias, não é acabar com todas as doenças, né? De AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas. Combater a hepatite, doença transmitida pela água e outras doenças transmissíveis é um grande sonho. Né? A gente sempre tem que colocar como uma meta para a gente se aproximar delas, mas a gente sabe que nem todas as vezes nós teremos as conquistas tão exitosas. Tá? Então, tem os desafios, né? O enfrentamento das doenças negligenciadas como prioridade política na agenda dos governos. Integração intra e intersetorial, sobretudo na definição de estratégias prioritárias de assistência, vigilância e controle. Atenção integral na rede básica de saúde, incorporando também a vigilância dos casos e contatos de forma a tempo, né? De forma oportuna, não chegando sempre a tarde prejuízo. Tá? Ainda como desafios, né? Assistência especializada, descentralizada em região de saúde para demandas oriundas das complicações dessas doenças. Então, por exemplo, nós estamos numa nova onda de novo de Covid dentro da nossa cidade, né? Que já aconteceram em várias outras do próprio país, né? A maioria dos casos leves, tivemos impacto de vacinação, né, importante, mudanças também de circulação de cepa, mas um ou outro, né, vai complicar. Né? Vai complicar, então a gente tem que estar preparado para isso. Né? Maior envolvimento e responsabilização multiprofissional no cuidado individual e coletivo de pessoas convivendo com essas doenças. Maior investimento em saneamento e meio ambiente. Tá? Essa é uma grande chave para as doenças tropicais negligenciadas, né? Para garantir essa sustentabilidade na redução da transmissão das doenças. Tá? Então, nós temos desafio no financiamento, tá? E aqui seria tanto no mundo como no Brasil, tá? E o Brasil fez a sua agenda, né, de prioridade, ok? Desafios nesse financiamento, a gente vê a diferença entre o que foi dado e o que era esperado. Né?
sempre ficando assim muito aquém das expectativas, tá? E aí, essa é a típica, né, cena que a gente imagina, que a gente vê, né, quem trabalha sobretudo na atenção primária vê, né? Eu acho que foi alguma coisa que ele está doente, eu acho que foi alguma coisa que ele não comeu, né? Isso é o símbolo, né, da miséria e da pobreza, quando você tem a grande insegurança alimentar. Então, falta tudo. Faltou comida é porque vai faltar tudo, né? Você vê nesse entorno essa situação, ela é muito grave e ela é bem representativa, tá? Então, as grandes organizações não governamentais, né, do que o doutor Alexandre trabalha, como nós já falamos, eles atuam, né, como aliança em parceiros dentro do país e com vários outros países, né, para ajudar esses grandes desafios. Tá? Eles atuam em vários estados, têm conquistas de vários projetos, tá? E é muito importante, tá? As ações políticas para o controle, prevenção, combate às doenças tropicais, ela vem da formação. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, né, dentro da academia para poder praticar na minha atuação profissional. Tá? Então, o ensino das doenças tropicais negligenciadas na graduação, tá? Foi feito este trabalho maravilhoso e a gente vê que ainda falta um foco maior. Tá? Então, aqui é o total de componentes curriculares de cada universidade, né? O total de componentes que aborda as doenças tropicais negligenciadas. Nós aqui, na região amazônica, né, nós temos um componente um pouco maior, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas, assim, dentro dessas diretrizes aí, mostra que está bem aquém. Tá? Ainda aqui, mostrando que esses componentes curriculares, é importante a gente fazer essa abordagem como medida de intervenção, ensinar para, discutir com quem, né, para poder, então, saber atuar. Tá? E aí, ainda dentro dos desafios, né, para a pesquisa. Então, nós vimos de assistência, vimos de fomento, né, vimos de ensino e pesquisa, para pesquisa e desenvolvimento. Tá? Temos 3 falhas. Falha da ciência, né? Não se sabe como desenvolver vacinas contra doenças parasitárias, novos fármacos. Graças a Deus, o Brasil retoma, né, esse incentivo maior agora. Falha do mercado. As drogas são muito caras, né? E por isso elas têm que ser subsidiadas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Falha de sistema de saúde por falta de profissionais, de infraestrutura, de adoção de insumos diagnósticos e terapêuticos. Todos nós, profissionais da saúde, estudantes, má informação, e a população que está do outro lado, já sentimos isso, né? Nós temos algumas doenças, inclusive, que são ditas doenças mais que negligenciadas, e eu trabalho com uma delas, que é a toxoplasmose. Não tem medicação, falta, interrompe o tratamento. Tá? Então, os atuais investimentos e compromissos políticos globais são insuficientes, né, para alcançar esses objetivos que se chama até ambiciosos, né, pela Assembleia Mundial de Saúde. Nós precisamos muito de recurso, expandir, estar mais unidos, né, e fazer esse planejamento nacional para essa integração toda, né, e otimizar os poucos recursos que temos, mas sem deixar de lutar por maiores investimentos. Tá? Mas, apesar de tudo, de pandemia, de falta de investimento, de infraestrutura, de descaso, né? Nós, no mundo, tivemos grandes progressos na última década. Tá? Então, doenças como a dracunilíase, né, próximo da eliminação, tá? A filariose, eu já tinha falado para vocês, oncocercose, trypanosomíase africana também, redução dos casos novos, né, de hanseníase. Então, foram os progressos que no mundo, de modo global, se obteve. Tá? Então, precisa-se, né? A gente volta de novo com esse mapa, com essa agenda para 2030, né? E a gente vai mostrar daqui a pouco as políticas nacionais que estão programadas para isso. Tá? Então, esse novo roteiro ele foi preparado, foi feito consultas, foram muitas reuniões, tá?
e o documento final ele reflete essas perspectivas dos Estados-membros, tá? E envolve outras pessoas. Então, aqui surgiu o Brasil Saudável, né, com o slogan Unir para Cuidar, Programa Nacional para Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente também, como elas são chamadas, né? Populações negligenciadas, doenças socialmente determinadas, tá? E aquela mesma agenda, né? Um objetivo, tá? Lembram que o Brasil defende muito o item 3, tá? E aí, o objetivo do Comitê Interministerial, né? A promover, né, essa integração das políticas públicas, esta articulação entre os ministérios, né, porque são várias facetas do processo saúde-doença, e passa por clima, passa por questões econômicas, então tem que ser interministerial. Articulação interfederativa, envolver todos os governantes em vários níveis, articulação com os movimentos sociais, né, e organização da sociedade civil, como representa o grupo que o doutor Alexandre trabalha. Tá? Então, o Brasil Saudável tem a meta de eliminar essas doenças determinadas socialmente. Tá? Então, estão integrando vários municípios, que a gente pode ver aqui, e nós temos doença de Chagas, hepatite B, doenças de transmissão vertical, tá? Oncocercose, tuberculose, AIDS, são várias doenças que estão compatíveis com as metas também traçadas pela OMS. Tá? Eu queria agradecer, dizer que a gente tem que ter sempre defender a nossa ancestralidade, somos povo da floresta, somos povo da Amazônia, e para isso nós temos que estar muito bem informados, esclarecidos, transmitir o que é possível do conhecimento agregado na academia, na prática diária de cada um, no combate às doenças tropicais negligenciadas que afetam, sobretudo, aquela população por quem a gente mais luta e a gente briga no nosso dia a dia. Bom dia, muito obrigada para vocês.